Sabe aquele acidente que teve essa semana nos Estados Unidos, em que um avião comercial chocou de frente com um helicóptero militar? Pois é, o Trump falou que uma das culpas do acidente, ou a culpa do acidente, é pela política de diversidade. Mas o que isso tem a ver comigo e com você, que estamos aqui no Histórias de Cego, que nunca vamos dirigir um helicóptero ou pilotar um avião? Venha comigo, eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Por que diante de tanta coisa, o Trump vem e fala que a diversidade é a causa de um acidente terrível, de um helicóptero com um avião? Ele não sabe de nada, a declaração veio pouco mais de 24 horas depois do acidente, as investigações são preliminares, ainda não se sabe exatamente qual foi a queda. Mas por que ele se apressou em botar isso na conta da diversidade? Primeiro que é um absurdo com as vítimas, né? Tanto com as vítimas que estavam no avião quanto que estavam no helicóptero. Mas por que ele não culpou outras coisas? Por que a diversidade? Me chamou a atenção. Por que ele rapidamente quis culpar a diversidade? Você já pensou nisso? Então, isso não é à toa, isso não é de graça, isso não é porque sim. Claro, o Trump é uma das pessoas mais insensíveis que existem, mas ele não falou isso porque ele é mau. Ele falou isso porque ele atende a interesses que são inclusive deles, de ganhar mais dinheiro. Gente, não se iludam, desculpa se eu vou tirar a inocência, mas bilionários só querem ficar mais bilionários. E como é que a gente fica mais bilionário? Explorando as pessoas, aumentando as margens de lucro. E para aumentar as margens de lucros, ou você faz produtos piores, ou você faz as pessoas trabalharem por menos salário. Não tem outra forma. E as empresas, de um tempo para cá, resolveram atacar a diversidade. Não é à toa que a lei de cotas no Brasil foi questionada. O projeto, na época, foi enviado pelo então ministro da Economia, em 2019, mas foi arquivado. E não é à toa que o caminho alternativo das empresas, aqui no Brasil, é flexibilizar o conceito de deficiência. Já que a gente não conseguiu acabar com a lei de cotas, a gente está flexibilizando o conceito de pessoa com deficiência. E o que isso tudo tem a ver com o acidente nos Estados Unidos? Pois é, quando o Trump fala que a diversidade é culpada porque o Exército, as Forças Armadas estão contratando, estão chamando, sei lá como é que é o termo, pela diversidade, não pela capacidade, primeiro que é clara a mensagem. A diversidade não tem a ver com capacidade, né? Nós podemos ser capazes ou não, tendo uma diversidade. Mas ele põe como se as empresas estivessem deixando de contratar bons profissionais para contratarem pessoas dentro da diversidade que não são boas profissionais. É isso que ele está falando. E ele está atacando uma coisa que muita gente gostaria de falar. Só que às vezes não tem coragem. Cancelamento na internet, reação. Mas quando uma pessoa, que é o presidente dos Estados Unidos, como o Trump, fala uma coisa dessa, isso dá muita base para que outras pessoas venham ao público falar: isso aí, diversidade, na minha empresa não contrata diversidade não, minha empresa contrata os melhores. Cara, isso é um perigo, cara. Porque a diversidade não tem a ver com pior ou melhor, tem a ver com você ser diferente. Mas se tem a ver com você ser diferente, então por que precisa de diversidade? A empresa vai ver que você é o melhor. Cara, quem já fez um concurso, uma entrevista, um processo de emprego para uma empresa privada sabe que não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é assim. Um determinado grupo de pessoas tem mais visibilidade diante dos recrutadores. Eu fiz uma pesquisa há algum tempo que dizia que 67% dos recrutadores não contratariam uma pessoa por saberem que ela tem uma deficiência. Isso é gente pra caramba. Ou seja, eu posso ter o meu currículo igual ao de uma pessoa que enxerga, mas está lá escrito pessoa com deficiência, ela não contrata. É só não escrever no currículo. Mas você vai na entrevista, a pessoa vai saber. Tem acho que é o Pietro, que acompanha aqui o História de Cego, ele fala que ele não põe que é a pessoa com deficiência, que chega na entrevista, ele é um cara super capacitado no que ele faz, e que as pessoas se assustam quando vê que ele tem uma deficiência, e já começa a arrumar um monte de desculpa para não contratá-lo. A política de diversidade, de afirmação das diversidades, serve para isso, para incentivar as empresas a contratar quem elas não contratariam. Mas não porque não contratariam porque é pior, não contratariam porque ela vê o nosso estereótipo.
E quando o Trump ataca a diversidade, ele põe no falso dilema de que diverso ruim, não diverso bom. Como se você estivesse abrindo mão de contratar um cara bom só porque você tem que contratar alguém da diversidade. Como se o cara da diversidade não fosse bom. O cara da diversidade às vezes é melhor. Só que ele não é visto porque existem os preconceitos todos. Então, o problema de falas como essa é que elas dão margem para que outras pessoas falem e façam. Hoje, cara, existem várias empresas no Brasil que não querem contratar pessoas com deficiência, que tem termo de ajustamento de conduta com o Ministério do Trabalho, por exemplo, com o Ministério Público, preferem pagar uma multa anual do que contratarem pessoas com deficiência. E essa fala do Trump só dá mais força para o deputado lá botar uma lei que flexibiliza a lei de cotas, que põe alguma vírgula que dificulta contratar uma pessoa da diversidade. Então, quando ele fala de acidente de helicóptero, isso tem a ver com todos nós. Além de toda a irresponsabilidade que é. Os nossos direitos são cada vez mais questionados, porque as empresas acham que a gente não dá lucro, que a gente não pode ser bom funcionário. As empresas acham que estão contratando a gente por serem boazinhas. Não é. Quem é pessoa com deficiência e trabalhou sabe que a gente produz. E produz muito. O problema é que parece e que é vendido como se não. Não vou contratar uma pessoa cega porque eu acho que ela não produz e eu sou obrigado e por isso eu abro mão de um cara melhor. E não é assim. Nós somos bons pra caramba e quando põe a diversidade em xeque, seja no que for, está botando a nossa capacidade em xeque. Então, cuidado com esse tipo de afirmação, repudiem isso, porque pode parecer que ele está falando de um acidente de avião em Washington, mas ele está falando do nosso mundo. O que o presidente dos Estados Unidos fala, meus amigos, é tendência e é muito, muito perigoso. História de cego, diversidade como essa, você nunca viu, nem eu. Tchau, tchau.